E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então a nossa aula de hoje, a disciplina de Topografia 1, e o nosso assunto é coordenadas cartesianas, azimuth. Vamos lá então. A gente vai falar um pouquinho sobre o levantamento topográfico, sobre planimetria. Então, durante um levantamento topográfico, são determinados pontos de apoio ao levantamento. Tá? Então, pontos planimétricos, altimétricos ou planialtimétricos. A partir destes, são levantados os demais pontos que permitem representar a área a ser levantada. A primeira etapa, então, é o estabelecimento do ponto de apoio topográfico. A segunda etapa é o levantamento desses detalhes. De acordo com a NBR 13133, na página 4, os pontos de apoio são definidos por, então os pontos são convenientemente distribuídos, que amarram ao terreno o levantamento e, por isso, devem ser materializados através de estacas, piquetes, marcos de concreto, pinos de metal, tinta, Isso é lógico, dependendo da sua importância e do tempo de permanência nesse local. Então, são diferentes formas de materialização dos pontos. Pode ser um ponto pintado numa calçada, um marco de concreto, chapas de identificação de pontos, onde você vai ter todas as informações ali. Para os pontos de apoio ou pontos que serão utilizados em trabalhos futuros, é comum elaborar-se a chamada monografia do ponto, que trata-se de uma apresentação de informações, tais como as coordenadas da área, o croquis de localização, a data do levantamento, a foto do ponto, da localização, para que não fique dúvidas se alguém precisar retomar aquele ponto, e outras informações que se julgar necessário e de relevância. Então, a monografia de ponto, ou monografia de marco, ela vai seguir esse modelo apresentado. Tá? Então, eu tenho o nome da estação, o número do ponto da poligonal, a obra, os dados gerais, o projeto, o local, o objetivo, a data, as coordenadas daquele ponto, a descrição do ponto, um croquis de onde ele se encontra, a foto, e o itinerário. Tá? Então, essas são as informações básicas aí para essa monografia. O levantamento de detalhes ele é definido, segundo a NBR 13133, como um conjunto de operações topográficas clássicas, poligonais, irradiações, interseções ou por ordenadas sobre uma linha de base, destinado à determinação das posições planimétricas e ou altimétricas dos pontos, que vão permitir a representação do terreno a ser levantado topograficamente a partir do apoio topográfico. Essas operações podem conduzir simultaneamente à obtenção da planimetria e da altimetria, ou então separadamente, se as condições especiais do terreno ou exigências do levantamento obrigarem a separação desse levantamento. Então, vamos ver agora como é que a gente faz o cálculo de ordenadas da planimetria para seguir esses pontos para o levantamento. Então, a gente vai levar em consideração aí, coordenadas aí, x e y. Então, as projeções planas são obtidas em função da distância entre os dois vértices de um alinhamento e o azimuth ou rumo, magnético ou geográfico, deste mesmo alinhamento. De uma forma mais simples, pode-se dizer que a projeção em x é a representação da distância entre os dois vértices do alinhamento sobre o eixo das abscissas, e a projeção y, a representação da mesma distância no eixo das ordenadas. Então, eu tenho esse d aqui, então essa projeção em y e essa mesma projeção em x. E é exatamente o que o ΔX e o ΔY representam. Tá? Então, vamos lá. Esse D01 é a distância horizontal entre os vértices 0 e 1.
O A01 é o azimuth da distância A01. Δx é a projeção da distância D01 sobre o eixo x. E ΔY é a projeção da distância D01 sobre o eixo y. Tá? Então, é bem simples, né? Então, considerando a figura, né, e utilizando os conceitos de trigonometria plana, é possível calcular as projeções x e y da seguinte forma. O Δx vai ser igual a o D01 vezes o seno, né, do ângulo aqui, né, do azimuth, o seno de A01. Da mesma maneira, o ΔY aqui vai ser igual ao D01 vezes o cosseno desse ângulo, do azimuth 01. Tá? Isso vale para qualquer ponto que você for calcular. Então, para um D2, um D3, um D4, né? Então, você vai ter também azimuths diferentes, né? E coordenadas x e y diferentes também. Mas a gente vai seguir essa mesma linha de raciocínio, ok? Considerando a poligonal representada na figura, as coordenadas dos vértices da mesma são obtidas através da soma algébrica das projeções. Então, se a gente observar, né, a somatória desses vértices aqui, a projeção final é a somatória deles. Né? Então, eu vou ter o valor final aqui, ó, de x5, né, como sendo somatório de todos os valores. Ó. Aqui é a mesma coisa para y também. Né? Então, segue essas projeções. Vamos dar uma observada aí nos cálculos de azimuth a partir de coordenadas planimétricas de 2 pontos. Então, conhecendo-se as coordenadas planimétricas de 2 pontos, é possível calcular o azimuth da direção formada entre eles. Tá? Então, tem aqui ó, essas formulazinhas que vão nos ajudar bastante. Né? Então, tendo a tangente de A01, que vai ser igual ao valor de Δx dividido por Δy, né? Se eu for isolar ali, deixar para mim descobrir qual que é o valor do ângulo, eu vou ter então a arctangente, né, do Δx dividido pelo Δy. Tá? Então a gente utiliza essa formulazinha aqui para achar o valor desse ângulo. Né? O Δx vai ser igual ao x1, né, menos o x0. Então, o valor do ponto inicial menos o valor do segundo ponto coletado. E para o y a mesma coisa, né? Y1 menos y0. Então, tem o valor do ponto inicial, né? E do segundo ponto que a gente coleta. Então, subtraindo eles, eu vou ter o valor de ΔY, ok? Um lembretezinho aí para vocês. A azimuth de uma direção é medido a partir do norte, no sentido horário. Varia de 0 a 360 e consiste no ângulo formado entre a meridiana de origem, que contém os polos magnéticos geográficos, e a direção considerada. Ok? Então, para realizar posterior análise do quadrante, é importante que Δx e Δy sejam obtidos obedecendo-se sempre às coordenadas do segundo ponto menos a coordenada do primeiro ponto. Tá? Então, vai facilitar a nossa vida se a gente trabalhar dessa maneira. Então, vale lembrar que no primeiro quadrante, Δx é positivo, Δy é positivo. No segundo quadrante, Δx é positivo, porém o Δy, ó, como fica abaixo de 0 aqui, ele é negativo. Para o terceiro quadrante, tanto Δx quanto Δy são negativos. Já no quarto quadrante, Δx é negativo e Δy é positivo, ok? Então, observamos que as projeções Δx, né, recapitulando, e Δy nos quadrantes são 0, 1 sobre os eixos cartesianos x e y são positivas. No ponto 0, 0 e 2, as projeções sobre o eixo x é positiva e sobre o eixo y é negativa. No ponto 0, 3, verifica-se que ambas as projeções são negativas. E no 0, 4, apresenta a projeção sobre o eixo x negativa e sobre o eixo y positiva. Ok? Então, recapitulando aí o que a gente acabou de falar. Então, vamos fazer um cálculo aqui, né? Calcular o azimuth da direção 1
2, conhecendo-se as coordenadas. Então, eu tenho x1 como 459,234 metros, x2, 778,546 metros. O y1, 233,786 metros e o y2, 451,263 metros. Então, a gente aplica primeiro, né, a fórmula aqui do ΔX para descobrir qual que é a variação desse x entre os dois pontos coletados, as duas coordenadas. Então, 778,546 menos o 459,234, eu vou obter um ΔX de 319,312 metros. Procedo da mesma maneira para o ΔY, y1 menos y0. Então, para ΔY, né, 451,263 menos 233,786. Eu vou chegar, então, num valor de ΔY de 217,477 metros, ok? Uma vez que eu obtenho os dois, né, o ΔX e o ΔY, eu jogo na forma do azimuth aqui, né, do azimuth 01. Então, basta pegar o valor aqui de 319,312 do ΔX e dividir pelo valor de 217,477 do ΔY. Eu vou chegar, então, tirando a arctangente aqui do valor da divisão, num valor de 55,74200,757 graus. Tá? Vamos transformar isso, né? Então, 55 graus, 44,52044542 minutos. Transformando, né, eu obtenho, então, 55 graus, 44 minutos, 31 segundos. Professor, eu não lembro da transformação. Como é que faz mesmo? É só lembrar lá, né, que 1 grau são 60 minutos e que 1 minuto são 60 segundos. Tá? Regrinha de 3, né? A gente já viu isso na aula passada. Então, é fácil de transformar. Tá? Então, nesse caso, x e y são positivos, porque o azimuth da direção 1, 2 está no primeiro quadrante, entre o 0 e o 90. E é igual a 55 graus, 44 minutos e 31 segundos. Então, ele vai estar aqui nesse primeiro quadrante, né? A gente já conseguiu matar isso aí. Vamos para o segundo exemplo aqui. Calcular o azimuth da direção 2.3. Então, é uma sequência, tá? A gente calculou já o ponto 1 até o ponto 2, agora do ponto 2 até o ponto 3. Então, para x2, eu tenho 459,234 metros. Para o x3, 498,376 metros. Para y2, 233,786 metros. E para y3, 102,872 metros. Tá? Mesmo procedimento, vamos calcular ΔX. Eu vou subtrair os dois valores, né? Esse valor menos esse valor. E eu vou chegar, então, num valor de ΔX de 34,142 metros. Prosseguindo, cálculo, né, faço o mesmo cálculo aí com ΔY. Vou pegar o y3 menos o y2. Vou subtrair. Eu chego num valor, então, de menos 130,914 metros. Tá? Vou jogar isso, então, no cálculo do azimuth. Tá? Vou pegar o valor aqui, né, de ΔX, o valor de ΔY, faço a divisão, tá, e jogo o arctangente ali. Então, vou chegar no valor de 16,64614816 graus. Vamos transformar esse negócio. 16 graus, 38,7688896 minutos. Pega esses minutos quebradinho também, transformo em segundos, né? Então, tenho 16 graus, 38 minutos, 46 segundos, ok? Então, como ΔX é positivo,
e o ΔY é negativo, sabe-se que o azimuth da direção 2, 3 está no segundo quadrante, ou seja, entre 90 e 180 graus, conforme a nossa figura, ok? Então, ele está aqui nesse segundo quadrante. Para obter-se o azimuth da direção 2, 3 no segundo quadrante, né, a gente extrai, então, do arco tangente do módulo do quociente, né, ΔX e ΔY, então a gente vai obter um arco do primeiro quadrante, que foi esses 16 graus, 38 minutos, 46 segundos, né? Então, a seguir a gente faz a redução ao segundo quadrante, para mim descobrir qual que é o valor, então, desse azimuth. Então, o azimuth do ponto 2 ao 3 do segundo quadrante, eu vou pegar, então, os 180 graus, né, menos o arco, né, do primeiro quadrante. Então, 180 graus, menos os 16 graus, 38 minutos, 46 segundos, eu vou ter, então, o azimuth do segundo quadrante de 163 graus, 21 minutos e 14 segundos. Então, eu pego o valor, né, daquele arco que eu obtive no primeiro quadrante e subtraio dos 180, correspondente aos dois quadrantes. Dessa maneira, eu consigo descobrir qual que é o azimuth desse valor, né? Então, eu apenas desconto aquele arco para me obter esse ângulo total, ok? Para calcular o azimuth da direção 3, 4, né, a gente vai ter aqui também, ó, a coordenada x da quarta posição de 285,550 metros, o da terceira posição, 459,234 metros, o y3, né, a coordenada da terceira posição de 233,786 metros, do y4, 99,459 metros. É o mesmo procedimento. Descubro o x, pego os valores ali, né, de x4 menos x3, eu vou ter um valor de x negativo, menos 173,684 metros. Para y, mesmo procedimento, pego o y4 menos o y3, subtraio, vou ter um valor, então, de menos 134,327 metros também para a coordenada y, ΔY. Procedo também, né, vou tirar ali o arco, né? Então, os dois valores, menos 173,684 dividido por menos 134,327, eu vou chegar num valor de 52,28167592 graus. Vou transformar esse valor quebrado do graus ali para minutos. Então, 52 graus, 16 minutos, 9005552. Transformo esses minutinhos quebrados aí também. Vou ter, então, 52 graus, 16 minutos, 54 segundos, ok? Como o ΔX e o ΔY são negativos, o azimuth da direção 3, 4 está no terceiro quadrante, entre 180 e 270 graus, tá? Então, está aqui esses valores, ok? Ele vai estar nesse quadrante. Vou proceder da mesma maneira que eu fiz agora há pouco, né? Então, para obter o azimuth da direção 3, 4 do terceiro quadrante, extrai-se o arco tangente, né, do módulo do quociente ΔX e ΔY, obtendo-se aí um arco do primeiro quadrante. Então, vou pegar o valor ali do primeiro quadrante e vou reduzir esse valor para o terceiro quadrante, né? Então, eu vou pegar os 180 graus e somar com esse arco, né, do primeiro quadrante, que corresponde, então, a 180 graus mais 52 graus, 16 minutos e 54 segundos. Então, chegando no valor de 232 graus, 16 minutos e 54 segundos. Tá? Então, pego aqui, ó, os 180 e faço a somatória daquele arco, né, do arco tangente que a gente descobriu antes. Tá? Chegando, então, no valor desse azimuth do quadrante 3, 4. Para cálculo do azimuth da direção 4, 5, é o mesmo procedimento. Tá? Vou descobrir o ΔX, pego o valor de x5 e do x4,
vou subtrair esses valores, então chego no valor de menos 157,775 metros. Para y, valor de y5 menos y4, então vou subtrair também, chego no valor de 268,805 metros. Vou calcular o arco tangente ali também, né? Chego então, após a divisão e tirar o arco tangente, num valor de 30 graus, 41078833 graus, né? Eu pego esses grauzinho quebrado ali, faço a transformação também, né? Então 30 graus, 24,6472998 minutos, transformando também 30 graus, 24 minutos, 39 segundos, tá? Nesse caso, x é negativo e y é positivo. E o azimuth da direção 4, 5 está no quadrante 4, entre 270 graus e 360, tá? Então, ele está aqui nesse quadrante aqui, ó. Eu tenho esse azimuth aqui, ok? Para obter esse azimuth da direção 3, 4 do quarto quadrante, extrai-se o arco tangente do módulo do quociente ΔX e ΔY, né? É dividido por ΔY. Obtendo-se um arco do primeiro quadrante, que foi o que a gente fez, né? 30 graus, 24 minutos, 39 segundos. Vou fazer, então, a redução do quarto quadrante. Vou pegar os 360 graus total e desconto esse arco do primeiro quadrante. 360 menos 30 graus, 24 minutos, 39 segundos, eu chego num valor de 329 graus, 35 minutos e 21 segundos. Então, está aqui o valor desse azimuth. Pessoal, obrigado pela paciência aí. Eu vou encaminhar alguns exercícios para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp aí, a gente vai se conversando, tá bom? Se vocês tiverem dúvida para resolver esses exercícios que eu vou estar encaminhando. Os exercícios vão ser com base nessa aula que a gente teve, tá? Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.